coisa maravilhosa quando nós temos em nossas vidas a unção do Espírito Santo. Oh, coisa gostosa é você poder desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, principalmente para os ensinadores, aqueles que são pregadores da palavra de Deus, aqueles que receberam de Deus algum dom ministerial para a edificação da igreja na terra. Oh, coisa gostosa quando nós estamos escutando uma mensagem pregada por um homem de Deus ou uma mulher de Deus cheia da graça, cheia da virtude do Espírito, alguém que recebe aquela mensagem, aquela palavra inspirada de Deus e traz para o coração da igreja. Oh, coisa gostosa quando, independente do grau de conhecimento de cada um, mas é gostoso ouvir uma pregação cheia, recheada da unção e do poder do Altíssimo. É interessante quando nós descobrimos que Deus nos concedeu esse revestimento de poder, quando Deus nos deu essa ferramenta para nos auxiliar, para nos dar esse fortalecimento espiritual. É gostoso demais, não é, irmão? Não é, irmã? Ouvir alguém inspirado por Deus, falando diretamente a palavra de Deus, mediante a necessidade, aquela palavra que encaixa com aquilo que você precisa ouvir, com aquilo que nós precisamos ouvir. É gostoso demais, não é? Em contrapartida, observamos também alguns formados, não é, em teologia, que esquecem de que a teologia ela é indispensável para o exercício do ministério. Eu não vou de maneira nenhuma depreciar o estudo teológico, porém existe alguns conhecimentos de que só serve para a edificação daqueles que estudam e adquirem aquele conhecimento. Porém, vale deixar bem claro de que quando nós pedimos a Deus sabedoria, e a Bíblia manda pedir, diz que Ele dá, entendemos de que quando nós juntamos o útil ao agradável, a coisa fica muito mais apreciável, né? Mais notória, e o desejo no coração daqueles que nos ouvem de ouvir cada vez mais. Quando você junta o conhecimento bíblico, ainda que sim teológico, com a unção e a graça de Deus, quando você faz essa mescla, faz essa junção, é algo muito maravilhoso, é algo muito, inexplicável, é inconfundível, é incomparável, quando você escuta um homem de Deus cheio da unção de Deus e cheio do conhecimento das coisas de Deus. Ou seja, você une conhecimento teológico com a unção e a graça de Deus, porque também é meio que eu não sei nem que adjetivo usar, vou usar a palavra curioso, né? É meio que curioso você escutar alguém que é cheio de diversidades de línguas estranhas e tem pouco conhecimento bíblico. Deus vai usar ele? Vai usar de maneira poderosa para falar com a igreja. Porém, conhecimento bíblico a nível
de aplicação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aqueles que ouvem, às vezes aquilo fica meio raso, não é? Porém, também ouvir aquele doutor em divindade, né? O mestre em teologia, cheio de formalismo e de conhecimentos secos e distanciados da presença de Deus, porque uma coisa é você conhecer a palavra de Deus de maneira sistemática, e outra coisa é você conhecer o Deus, ter comunhão com o dono daquela palavra, você ter intimidade com Deus. O que às vezes nos falta em nós que temos algum nível ainda que básico, ainda que minúsculo de conhecimento, essa intimidade, não é? Essa proximidade, essa comunhão com Deus. E o interessante é que escutamos, né, em determinadas situações, alguém até tentar explicar a razão de alguns teólogos serem frios espiritualmente, né? Alguns mestres ou conhecedores da palavra não ter essa graça, né, para falar, essa unção gostosa para transmitir a palavra, não é? Tudo bem, não vamos ser radical ao extremo ao ponto de não entendermos que existe um tempo determinado para tudo. Existe aquele momento que é só o momento de ouvirmos, de escutarmos, de aprendermos a palavra de Deus. Veja que interessante, não é? As pessoas chegam a dizer que a letra mata. Quando eles dizem que a letra mata, eles estão dizendo que o conhecimento de maneira exagerada, né, acima do permitido, mata espiritualmente, né, que o conhecimento teológico tira a graça e a unção de Deus, quando na verdade isso não acontece, né? A Bíblia, ela diz aqui, alguns versículos usados, né, bem rapidinho aqui. 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 20, diz assim: e vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. E sabei tudo. Não é interessante? Mas isso João escreveu. Mas Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Corinto, observe aqui o capítulo 3, veja que o versículo de número 6 em diante, diz assim, 1 Coríntios 3, 6, assim: no qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra. Somos ministros não da letra, mas somos ministros do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que cabe aqui, quando a Bíblia diz que a letra mata, não é interpretarmos de maneira que substituímos aqui a palavra letra por conhecimento, por curso teológico, por graduação. Não. Nada disso. A Bíblia não está falando nada disso. Então, irmão bispo, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está apontando aqui para a dispensação da lei. A Bíblia está apontando aqui para a lei mosaica, o ministério da morte, o ministério da condenação, gravados em pedras, que só Cristo, através da sua palavra da graça, pôde despedaçar esta pedra, não é? Chamada letra, que na verdade nós estamos falando da lei que os homens não conseguiram cumprir na sua totalidade. O texto tem o seu próprio contexto, não é? Se o versículo 7 não explicar para você, nenhum outro versículo vai explicar melhor. O versículo 7 diz assim, preste atenção o que diz o 7. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, passageira, como não será maior glória o ministério do Espírito? Deus está falando aqui acerca da dispensação da lei e da dispensação da graça. Deus está explicando através do apóstolo, através da sua palavra, que a lei, ou seja, a letra, ela mata, porém a graça,
O Espírito, ele nos traz a vida e vida com abundância. Deus em Cristo fala muito mais forte, muito mais claro ao